Olá, boa tarde. Essa é a socialização do meu estágio 3. Eu me chamo Mardônio, essa é a disciplina de estágio curricular obrigatório 3. A minha área de concentração foram as novas tecnologias e educação matemática. E o tema que eu escolhi foi o ensino da matemática associado ao uso das tecnologias e software. Esse trabalho está relacionado com a área de concentração que eu falei, né? E ele teve o intuito de discutir um pouco sobre os desenvolvimentos tecnológicos e mostrar também quanto a tecnologia pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, objetivando uma aprendizagem significativa, visto que, quando utilizada, contribui tanto para o aluno como para o professor no desenvolvimento do conhecimento rápido, na aprendizagem mais prática e lúdica, sem falar na otimização do tempo, utilizado para escrever nos quadros. Após a inserção do planeta no mundo tecnológico, iniciou-se o processo de informatização, o surgimento dos computadores, a automação industrial, novos meios de comunicação, e não demorou para a gente ter uma corrida tecnológica, né? A gente sabe que os jovens começaram a ficar mais alienados nas novas tecnologias da informação e teve o início das redes sociais, entre outros softwares e links de comunicação. Sabemos também do estigma que existe entre os alunos com a matemática. Já chegam na escola com o argumento de que não sabem, ocasionando possivelmente um bloqueio na hora de aprender, né? A tecnologia e os softwares utilizam no ensino da matemática, utilizadas, né, no ensino da matemática, elas entram como divisor de águas, pois quando a gente usa elas para o ensino, elas prendem a atenção dos alunos por estarem mexendo com algo que eles gostam, né? É importante que o professor deixe de lado as metodologias tradicionais e trabalhe a matemática dentro do contexto do aluno, mostrando a importância na vida deles e na sociedade. Além disso, às vezes a dificuldade de aprendizagem envolvendo a matemática pode estar associada ao meio familiar também, né? Ao ver os familiares reclamando da família sobre os problemas com a matemática, o estudante já vai para a escola com a impressão negativa da disciplina. Desse modo, tornou-se necessário analisar meios que despertem, né, um maior interesse dos alunos pela matemática, com possíveis métodos que ajudem nas dificuldades encontradas por eles, respeitando o desenvolvimento de cada aluno, porque nem todos entendem as atividades sugeridas da mesma forma e ao mesmo tempo. É uma parte da fundamentação teórica do meu trabalho. A era da tecnologia foi fundamental para reforçar as atividades que movimentam a sociedade. Na educação não seria diferente, né? A tecnologia surgiu como uma ferramenta para aprimorar os procedimentos em sala de aula e acabou servindo como facilitador para os docentes. Porém, mesmo tendo encontrado algumas resistências por parte dos professores que não tinham o domínio da tecnologia, o governo brasileiro destacou que a tecnologia da informação não deveria ser ignorada nos processos de ensino e aprendizagem, em especial nas aulas de matemática, né, que é o tema do nosso trabalho. E por isso que as redes de ensino no Brasil incluíram o uso da tecnologia da informação por meio dos computadores, equipados com softwares educacionais que visam incrementar e aprimorar o ensino na sala de aula. Essa foi uma parte da metodologia do meu trabalho, né? Antes da metodologia, esse foi um dos teóricos que eu utilizei na fundamentação teórica. Eu vou ler aqui a citação. É evidente, né, que o professor deve buscar a constante atualização por meio de percursos formativos que estejam em consonância com aquilo que almejam, de forma a tornarem-se melhores professores, desenvolvendo aulas mais qualificadas, com melhorias em aspectos profissionais e pessoais. Nesses termos, os professores devem considerar a opinião crítica nos estudantes e, a partir delas, refletir sobre a sua prática e buscar o incremento do seu repertório de estratégias e conhecimentos, considerando as necessidades dos estudantes e do contexto com o qual interage. Essa foi a metodologia do meu trabalho. O estágio curricular obrigatório foi desenvolvido no segundo ano da Escola de Ensino Médio Tempo Integral Diretora Dilma Bastos, desenvolvendo atividades ligadas à matemática, com o auxílio de aparelhos tecnológicos e software,
feitas através de pesquisas bibliográficas buscando aumentar o interesse dos alunos com a disciplina e estimulá-los à autonomia para buscarem as soluções dos problemas por conta própria e, por fim, avaliá-los para medir e comprovar a efetivação da aprendizagem. Essa foi a observação do meu estágio, uma parte da observação, né? O estágio se iniciou com a escolha da instituição concedente e com uma conversa com o professor orientador, que me explicou um pouco sobre a sua metodologia em sala de aula, metodologia na qual eu me identifiquei imediatamente. Logo após dei início ao roteiro de observação, onde identifiquei características organizacionais da instituição, um pouco sobre a infraestrutura dela, projeto político-pedagógico, né, o PPP, e o regimento escolar. Também identifiquei a caracterização do corpo docente da escola e das turmas em que eu realizei as observações e regências. Essa é a parte da roteirização, né, da entrevista que eu tive com a escola. Ou o plano de aula, né? No caso, eu escolhi os planos de aula. O meu plano de aula 1 foi o uso da tecnologia na construção de gráficos de funções, né? Eu comecei a aula me apresentando e falando um pouco da proposta da aula. Logo em seguida, organizei os materiais que utilizei. Dei uma folha para cada aluno para que façam as devidas anotações e esbocem os gráficos feitos. Fiz uma breve apresentação do GeoGebra para os alunos, explicando um pouco das funcionalidades e dei um exemplo prático da utilização do programa. Eu apliquei em situação problema, né, que vai permitir que os alunos fixem o conteúdo ainda mais e aprendam um pouco sobre as funcionalidades do programa. No final, eu aproveitei, né, a resolução do problema para explicar o uso de algumas estratégias para a resolução e concluir a atividade com a atividade prática, que eles resolverão o cálculo e esboçarão o gráfico na folha. O plano de aula 2 foi uma pesquisa e a construção de um gráfico. Eu pedi, a princípio, que os alunos fizessem uma pesquisa no horário do intervalo, buscando descobrir a idade de alguns alunos, para a gente tratar esses dados posteriormente, né? Logo no início da aula, construímos uma tabela no Excel e, após a construção, o aluno calculou a frequência e realizou a conclusão diante dos dados coletados, concluído um dos objetivos, que era construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência a partir de dados obtidos em pesquisa por amostra estatística. O plano 3 foi conhecimentos históricos de aparelho tecnológico, né? Eu exibi um vídeo com o objetivo de debater a turma sobre a evolução dos computadores e a importância para armazenar, processar e analisar dados. O plano de aula 4 foi sobre código binário, foi um dos mais interessantes, um dos que eles mais gostaram. Eu iniciei a aula questionando aos estudantes sobre o que era o código binário, exibi um vídeo e, após esse momento, eu pedi que lessem um artigo e que, durante a leitura, eles sistematizassem as informações por meio de um mapa conceitual. Eu finalizei a aula promovendo um debate com os estudantes sobre o filme, sobre o artigo, né, o texto, com o objetivo de fazê-los entender que o código binário é responsável pelo funcionamento de praticamente qualquer máquina que interagimos atualmente. E o último plano foi sobre noções de linguagem de programação lógica e formal. Eu expliquei, né, as noções de linguagem e de programação, defini os conceitos básicos e, em seguida, solicitei que eles lessem um texto e fizessem um resumo. Por fim, eu organizei um debate com a turma sobre os principais pontos abordados durante a aula. Essa é um pouco da minha vivência de estágio. Logo que eu iniciei a regência, eu observei o grande interesse por parte dos alunos quando descobriram que a temática das nossas aulas abordariam o uso de tecnologia, ferramentas presentes nos cotidianos dele. No final das regências, em uma conversa com o meu orientador, a gente debateu sobre como a concentração dos alunos aumentou frente a uma aula com metodologia ativa, né? Comparada a uma com metodologia mais tradicional. Né? Falamos também da importância da formação continuada e da adaptação dos professores, de estarem constantemente aprendendo para repassar o conteúdo da melhor forma possível para os alunos. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho, no meu PI. E é isso, essa foi a minha apresentação.